Pessoal, coloca a mão no coração e rapidão. Fala assim junto comigo: Senhor Jesus, eu abro agora meu coração para a Tua palavra. Vem ministrar em mim aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que... Quem já brincou de imagine, assim, quando é criança, né? Imaginar, né? Quando eu era criança, eu pegava o grampeador do meu pai e eu fingia que era uma arma e que eu era um agente secreto. Imagina, saía andando por toda a casa, a gente tinha algumas pessoas que moravam ali com a gente, familiares, eu me escondia debaixo da cama, pegava uns carrinhos, colocava embaixo, que na minha cabeça a pessoa ia pisar, escorregar e eu, peguei você, vilão. Então, quem que já brincou disso? Só eu que brinquei disso na infância? Vamos lá, vamos brincar disso mais uma vez hoje, então? Eu queria que vocês imaginassem junto comigo uma situação, tá? Só que você não vai ser um herói, nem um agente secreto. Eu queria que você se imaginasse agora como um vilão. Você é o vilão. Mas você não tem superpoder, não. Você é um vilão, né, que veio sem upgrade. Está ali bem tranquilo. E agora eu queria que você imaginasse junto comigo que você cometeu um crime de rebeldia, assassinato e furto. Pô, grave, né? Pesado. Só que você não foi um criminoso tão bom. Você foi pego. E agora que você foi pego, você foi levado para uma cela. Só que você não está nos dias atuais, você está nos tempos bíblicos. Então você foi levado para uma cela escura, úmida e fria. E você sabe que você é culpado. Você saqueou, você se rebelou, você assassinou alguém. Você sabe que estar preso é o que você merece, porque você sabe os seus erros. Você sabe da sua culpa. Só que enquanto você está preso, uma coisa estranha começa a acontecer. Chega alguém e começa a tirar as suas medidas. Mas não é para te dar uma roupa nova. Começam a tirar a sua medida porque estão fazendo uma cruz para te matar. Porque o crime que você cometeu merece morte. E agora você está nessa cela preso, sabendo que você é culpado. E agora você já sabe que você está sentenciado ali à morte. Você sabe que não vai ter para onde você fugir. Não vai ter segunda nem terceira instância. Não vai ter como você se livrar daquilo ali. Pelo contrário, a tua morte já está completamente garantida. E você sabe que a sua morte não vai ser uma morte de qualquer maneira. A sua morte vai ser uma das mortes mais torturantes que poderia ser. Pregado em uma cruz. Isso significa que você pode demorar uns 3, 4 dias se brincar para morrer. Dependendo da sua constituição física. Talvez você morra bem rapidinho, mas talvez demore. Mas vai doer. Porque vão pregar as suas mãos e os seus pés. Você vai se sentir esticando, você vai se sentir desidratando naquele sol, provavelmente uma enxaqueca, e você sabe que é isso que te espera. E ainda piora, porque você vai estar nu naquela cruz. Então, além de toda a dor, você ainda vai estar sendo exposto de uma maneira completamente humilhante. Eric, você está falando de Jesus? Não estou falando de Jesus, estou falando de você. E agora imagina que o momento da tua execução chegou. E você está ali naquele corredor da morte, naquela cela da morte, só esperando o momento da sua execução, quando você simplesmente começa a ouvir uma multidão gritando para te soltar. Soltem o Johnny, soltem o Israel, soltem a Mica. E começa a gritar, soltem ele, soltem ela, soltem, soltem. E agora você descobre que você não está mais condenado à morte. Dá até um alívio, né? Meu Deus, ser levado numa cruz nu e sofrer uma morte dessa, dá até um alívio. E aí você é levado, e aí você descobre que outra pessoa vai morrer no seu lugar. Não vai ser mais o Israel que vai morrer, nem o Johnny, nem a Mica, nem você. Olha para quem está do lado e fala assim, nem você. Porque outra pessoa tomou o lugar. E aí quando você olha para essa outra pessoa, você descobre que essa pessoa é completamente inocente. Diferente de você que cometeu um crime, essa pessoa não fez nada. Pelo contrário, ela está ali porque ela amou, falou boas palavras, cuidou de pessoas. Você fez o completo oposto. E talvez nesse momento em que você estivesse nesse local, diante dessa situação, talvez a pergunta mais lógica a se fazer num momento desse é, por quê? Por que no meu lugar?
Porque se a gente for olhar de maneira muito justa, não é justo. Como assim? Eu matei, eu roubei, eu me rebelei, e agora uma pessoa inocente vai morrer na minha cruz, vai morrer no meu lugar, e eu vou sair completamente inocentado. E diante desse cenário, essa história que eu contei para vocês, é uma história baseada em fatos reais. Porque se a gente abre em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 4, a gente vai ler a história de um homem na Bíblia que ele aparece pouquíssimas vezes, mas que fala muito aos nossos corações, porque quando nós olhamos para esse homem, nós não enxergamos ele, nós enxergamos nós enxergamos o eu. Você vai enxergar você, eu vou me enxergar no lugar dele. Então em Marcos capítulo 15, versículo 4 vai dizer: então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu. De modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás, fala comigo, Barrabás, estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. Então perceba que Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Em outros evangelhos vai trazer nas especificações dos seus crimes. Então um evangelho vai falar que ele assassinou um homem, outro vai dizer que ele era um saqueador, mas não um saqueador como um ladrão de estrada, mas um saqueador no sentido de alguém que saqueava o Império Romano em forma de rebelião. E um outro evangelho vai trazer ele mais específico como aquele que se rebelava. Então, continuando a nossa leitura, a multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltassem Barrabás, em vez de Jesus. Então, que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucificam, gritaram eles. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais, crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Eu falo que a história de Barrabás ela é completamente intrigante, porque ele não aparece muito na Bíblia. A gente não sabe o que Barrabás vivenciou depois desse episódio. Nós não sabemos se ele deixou a vida antiga que ele tinha, ou se ele voltou a fazer tudo o que ele fazia antes. Mas quando nós lemos esse texto, o que nós podemos ver é que Barrabás, ele não estava preso à toa. Barrabás cometeu um crime que aos olhos do Império Romano, era um crime que era digno e merecedor de morte. Porque você se rebelar contra o império, você causar uma rebelião, quando você causa ali uma conspiração para derrubar um governo, você era digno de morte. Você estava lutando contra um dos governos mais poderosos da terra, se não o mais poderoso daquele momento. Então, quando Barrabás incita rebeliões, quando ele participa disso, e ele provavelmente assassina ali alguém do Império Romano durante essa rebelião, ele é condenado à morte de cruz e ele merecia isso pelos seus crimes. Ah, Erickson, mas ele estava lutando pela liberdade do povo? Não importa, ainda assim ele estava cometendo um crime digno de morte. E agora ele estava preso dentro daquele calabouço, pronto para ser assassinado, quando de repente algo muda. Só que é interessante porque muitas vezes nós não levamos o crime de Barrabás tão a sério como deveria ser. Às vezes a gente olha para Barrabás como um mero ladrão. E se você, assim como eu, assistiu Paixão de Cristo antes de ler a Bíblia, quando você ia ler a Bíblia, você lia o nome de Barrabás, vendo a cena daquele cara que parecia um maluco no filme da Paixão de Cristo. Então, se você não viu, depois você procura lá no YouTube, mas ele parece um louco, surtado assim, um assassino em série, de tão maluco que ele parece no filme. Mas quando a gente olha para Barrabás, a gente percebe que ele não era esse maluco.
Ele era um cara que participava de uma rebelião. Ele lutava contra o Império Romano, mas ele também era um assassino, ele também era um saqueador, ele também feria pessoas. O crime que Barrabás cometeu não foi um simples assalto, um simples roubo, mas ele cometeu um crime extremamente grave, que foi de traição e conspiração e rebelião contra o Império Romano. E é por isso que ele merecia a morte por cruz, porque ele havia de fato cometido esses crimes. Então, quando nós olhamos para Barrabás, nós não olhamos para um homem inocente. Independente das suas motivações, os seus atos foram completamente detestáveis, porque ele ainda assim matou uma pessoa. Então, quando a gente olha para Barrabás, a gente começa a perceber uma semelhança conosco. A segunda coisa que eu observo em Barrabás é o significado do seu nome. Eu já falei, eu acho que no domingo passado, eu sou fissurado em pesquisar o significado dos nomes bíblicos. Eu vejo o nome, já pesquiso. Vejo o nome de uma cidade, pesquiso. Às vezes não é nem nome de cidade, nem bíblico, mas eu quero pesquisar ali e entender qual que era o significado daquilo ali, o que no original quer dizer. E quando a gente olha para o significado de Barrabás, a gente vai ver que ele vem da junção de dois nomes, que é muito comum na Bíblia. Por exemplo, Bartimeu, que significa filho de Timeu. Então, quando a gente olha para Barrabás, é Barrabás, significa filho do Abba, ou filho do pai. Então a gente começa a ver algumas coisas muito interessantes em Barrabás. Porque ele não é um prisioneiro qualquer e ele também não foi escolhido a ser solto de uma maneira qualquer. Não foi a sorte que levou Barrabás a ser solto, mas foi um planejamento de Deus, porque tudo que gira em torno de Barrabás demonstra de maneira clara a nossa vida. E aí a primeira coisa que nós podemos aprender olhando para Barrabás e comparando com a nossa vida, é que primeiro o crime que Barrabás cometeu foi de traição, conspiração e rebeldia. Curiosamente, esse é o nosso principal pecado contra o Senhor. Porque todas as vezes que nós pecamos, independente da natureza do pecado, não queira voar. Independente da natureza do pecado, nós estamos cometendo um ato de rebelião contra o Senhor. Nós estamos cometendo um ato de traição, aquilo que Deus entregou a nós, nós estamos traindo, agora não o Império Romano, mas o reino de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos conspirando, nós estamos nos rebeliando é triste, né? Em rebelião com o Império Romano, meu Deus do céu, com o reino de Deus. Então, toda vez que nós cometemos o pecado, nós estamos em rebelião contra o reino do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós vamos nos opor ao Senhor. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, fala que qualquer um que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Então todas as vezes que nós pecamos, assim como Barrabás, nós estamos cometendo um crime de traição, de conspiração, de rebeldia contra o reino de Deus, não contra um reino terreno, mas contra um reino celestial. Então se nós olharmos, para Barrabás e olharmos para nós percebemos algo muito sério. Que assim como ele, nós também merecemos a condenação por morte. Nós também merecemos morrer. E não à toa que o salário do pecado é o quê? É o quê? A morte. Então a gente percebe que o crime é muito parecido. Só que quando a gente vai também para o significado de Barrabás, que é filho do pai, a gente percebe que tem até uma analogia aqui interessante nesse contexto. Porque de um lado está Barrabás, filho do pai. Mas do lado dele está o Cristo, que é o Filho do Deus Altíssimo. Então a gente vê um contraste aqui, e eu não creio que foi por coincidência essas coisas. Mas o Senhor selecionou Barrabás por um motivo e não te deu o nome de Barrabás, porque Barrabás não é um nome, é um título. Ele não deu esse nome à toa para Barrabás. Porque Barrabás, naquele momento, ele estava representando o filho de um pai terreno, ou seja, um filho de linhagem de Adão. E aqui onde eu quero chegar em especial com você. Porque eu quero te apresentar hoje, talvez você nunca ouviu falar isso, sobre a teologia da substituição. Falando assim, teologia da substituição parece um negócio, um bicho de 7 cabeças. Mas é algo muito simples. Barrabás, filho do pai, ou seja, filho de uma linhagem, também vinda de Adão. Era um homem que nasceu em meio ao pecado e vivia uma vida de pecado. E agora ele estava condenado pelos seus crimes e os seus pecados. Então, quando nós olhamos para para Barrabás, nós podemos olhar para nós mesmos. E por que isso? Porque nós também somos filhos de Adão. Nós também nascemos de Adão. E de Adão e Eva, toda a humanidade descende. E é por isso que o pecado entrou através de Adão e agora contamina toda a humanidade.
Então, quando nós olhamos para Barrabás, nós podemos nos olhar nele e entender que nós também estamos nessa situação. Quando nós olhamos para Barrabás, nós podemos perceber que nós também somos igual a eles, tanto em crime, quanto também a nossa natureza pecaminosa. Nós não somos como Cristo, que foi filho de um Pai celestial, mas nós nascemos do pecado e vivemos uma vida inteira de pecado. E é aqui que as coisas começam a se tornar muito interessantes. Porque Barrabás, como eu falei, ele não foi escolhido ao acaso, mas ele foi escolhido por Deus para representar a obra que ele estava fazendo. Barrabás, ele foi colocado naquele lugar e ele era de fato um rebelde, um criminoso, filho de uma herança de corrupção humana. Porém, ao lado dele, como eu falei, estava o filho do Pai Celestial. E agora, o filho do pecado, o filho que tinha herança do pecado, o criminoso, o rebelde, agora ele estava sendo completamente liberto. E no seu lugar estava sendo crucificado agora aquele que era o filho do Pai Celestial. Aquele que não tinha pecado e aquele que seria futuramente o nosso irmão mais velho e que através dele muitos outros poderiam também ser filhos do Pai Celestial. Estão comigo? Amém? Glória a Deus. E aí nesse cenário de condenação, a lógica mais correta seria o quê? Vamos ser sinceros? Quem aqui já assistiu um júri? Ninguém? Alguns aí. É interessante, né, um júri, principalmente quando é um júri de um processo de um culpado e um inocente. A gente fica revoltado cada vez que o culpado sai inocentado, né? A gente fica fervendo de raiva. Então, quando a gente olha para esse júri, a lógica humana seria: matem Barrabás, ele merece. Jesus não. Jesus ele é inocente, ele não cometeu crime algum, então mate Barrabás. Mas quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver o contrário: matem Jesus, solte Barrabás. E é aqui que é a teologia da substituição. Porque Barrabás, ele era culpado, ele era rebelde, ele tinha uma herança de pecado. Ele é um filho de Adão, ou seja, tem a herança do pecado em seu sangue. Ele era falho, ele errou, e ele não fez nada para merecer a liberdade. Mas do outro lado tinha alguém sem pecado. Do outro lado tinha alguém que não podia se encontrar crime algum nele. Do outro lado tinha alguém que era o Cristo, Filho do Deus vivo. E nesse momento, nesse exato momento, Jesus toma o lugar de Barrabás. E é muito curioso, interessante, porque Barrabás não fez nada para merecer aquilo. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente percebe que ela tinha as medidas exatas de Barrabás e não de Jesus. Mas Jesus, ele vai até aquele lugar e ele aceita tomar o lugar de Barrabás. A gente começa esse texto lendo que Jesus, ele não apresentou defesa alguma para ele, ainda que fosse completamente inocente, porque ele desejava tomar o lugar de Barrabás. E aqui eu quero te falar a primeira verdade para o seu coração. A cruz de Cristo tinha a sua medida. Quando Cristo foi crucificado, a envergadura daquela cruz tinha a sua medida. Eu posso dizer que a primeira placa que talvez foi colocada naquela cruz não era com o nome de Jesus, mas era com o nome de Barrabás, era com o seu nome. Eu posso te falar que aquela cruz não era para Cristo, mas era para mim e para você. Isso é muito importante da gente entender, porque às vezes a gente fala uma coisa achando que é verdade, e na verdade não é tão verdade assim. A gente costuma falar que Jesus morreu por você, não é verdade? Jesus morreu por você, mas Jesus ele não morreu por você, ele morreu no seu lugar. Ele não se sacrificou ele se sacrificou para um inocente. Não, aquela cruz era minha, era tua. E ele não morreu por você, ele tomou o teu lugar. Quando a gente fala que Jesus morreu por você, parece um simples ato de amor deliberado, de uma pessoa que, nossa, legal, eu recebi o amor de Deus, que legal, eu era uma boa pessoa, agora com Jesus eu sou mais incrível ainda. Só que a verdade é que nós não somos uma boa pessoa. Aos olhos de Cristo, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que nós merecíamos a cruz, não do Império Romano, mas nós merecíamos a cruz de uma condenação de um tribunal muito mais elevado, que é o do nosso Deus. Deus olhou para a humanidade, e quando Ele olha para a humanidade, a única coisa que Ele consegue ver naquele momento é condenação.
nós estávamos sentenciados e condenados à morte. Entenda algo aqui muito precioso para o seu coração. Você não é um inocente. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não é um inocente. Agora fala assim: você é culpado. Irmão, é assim, eu preciso deixar isso muito claro. Porque às vezes a gente tem aquela perspectiva humanista do negócio. E qual que é a perspectiva humanista? Tem gente que eu já ouvi falar isso. Eu falhei um monte. Mas assim, no final da minha vida eu vou ser uma boa pessoa. No final da minha vida eu vou fazer tudo certo. Vai ser incrível, aí Jesus vai me amar. Tem gente que pensa assim. Por quê? Porque não entende que já está condenado. Acha que pode reverter aquilo que já foi decretado. Porque se eu não fui pego em flagrante, ninguém sabe que eu pequei. Ninguém sabe que eu cometi um crime. Está tudo certo. Mas no momento que é condenado, a ficha cai. Eu assisti um vídeo, curioso vídeo assim, bem aleatório, que era um policial e um ladrão, que eles tinham que identificar 5 pessoas, eram 6 pessoas, e quem tinha cometido cada crime. Eu fiquei assim, porque teve umas pessoas que cometeram o crime, foram pegos, cometeu de novo, foi pego, cometeu de novo, e assim foi. Aí a gente pensa o que dessas pessoas? Nossa, que cara sem vergonha. Tinha um cara lá que era mais velho, assaltou o banco, foi preso, saiu, assaltou, foi preso, saiu, assaltou, foi preso, saiu. Fiquei, cara, quando que tomou vergonha na cara para se tornar um cidadão de bem, né? Parar com essas coisas. Aí tinha um outro que cometeu um crime bem grave. Ele cometeu latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E aí quando o cara foi falar do crime dele, ele fala: cara, no momento que aquilo aconteceu, me bateu um arrependimento tão grande, que eu não queria mais aquela vida para mim, e me bateu um desespero pelo crime que eu cometi. Aí você pensa: caramba, ele cometeu um crime grave, mas olha o arrependimento, que bom que mudou, agora ele é uma boa pessoa, é incrível. E a gente vai criando na nossa cabeça de que nós podemos fazer alguma coisa para limpar a nossa imagem diante de Deus. Só que a grande verdade é que nós pecamos contra o Senhor. Nós cometemos o pior crime que poderia ser cometido contra o pior governo que nós poderíamos cometer, e não porque o governo de Deus é ruim, mas porque nós ofendemos o único governo que realmente é muito bom. Nesse tempo que a gente discute tanto de política, o único governo que realmente é bom é o governo que a gente ofende todos os dias. E aí a gente olha para isso e acha que algo que a gente vai fazer vai melhorar a nossa imagem. Mas quando a gente olha para Barrabás, a gente percebe uma verdade maravilhosa. Eu, você, nós estávamos condenados. Todos nós somos culpados da morte de Cristo. Todos nós carregamos o peso daquela cruz, porque foi por cada um de nós que ele precisou morrer. E não por você, mas no seu lugar. É você que merecia aquela morte. É você que merecia aquela cruz. Era você que merecia aqueles açoites. Era você que merecia aquela humilhação. Mas ainda assim, Jesus escolheu morrer no meu e no seu lugar. Cara, isso é loucura. E eu agora acabei de te explicar em poucas palavras o que é a teologia da substituição. Ele tomou a minha e a sua condenação para si e assumiu a bronca por todos nós. Vocês sabem o que é isso? Assumir a bronca eu pensei que era um ditado muito baiano aqui agora. Mas ele assumiu por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar. Não foi só morrer por você. Ele tomou o seu lugar, a sua condenação, a sua morte, a minha condenação, a minha morte. Ele tomou por mim. E agora eu não preciso mais passar por isso, porque Cristo passou no meu lugar. E aí quando a gente olha para Barrabás, não sei você, mas eu me pergunto, o que ele fez para merecer isso, velho? Não faz sentido. Como que um inocente pode aceitar tomar o lugar de alguém que é culpado? A gente não faz essa pergunta quando é Jesus, né? Mas imagina aí que você conhece alguém que cometeu um crime, Imagina aí, um filho comete um crime. Mãe normalmente tem aquele instinto protetor, A mãe vê que o filho vai preso, o que ela faz? Ela assume a culpa daquele crime. O que vai gerar no seu coração? Não é revolta? A gente não vai ficar revoltado? Vamos ser sinceros? A gente ainda vai falar assim: por que essa mãe está protegendo esse menino? Não está fazendo tudo de errado? Deixa ele aprender a lição. Deixa ele quebrar a cara lá. Deixa ele preso, ele merece. Você não pode assumir a bronca, a responsabilidade do teu filho. A gente fica com essa revolta, Mas por que a gente não fica com essa revolta com Jesus, De uma maneira positiva? Por que a gente não olha e pensa:
Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que nós fizemos? O que Barrabás fez para merecer ser solto? Isaías 53, a partir do verso 5 vai falar assim: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Alguns de nós, não. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fala assim comigo, todos. Não, com mais força, né, pessoal? Todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Sabe, essa frase aqui, essa pergunta, foi o que me pegou muito. Porque era Jesus um inocente. Não tinha crime, não tinha pecado. Nele não foi encontrado pecado algum. Um homem que por onde passava, curava pessoas, libertava. Falava palavras de amor, de esperança. Falava de um reino vindouro que era maravilhoso. E do outro lado, um assassino, saqueador. Uma pessoa que se rebelou. Mas quem da sua geração se importou? Fala assim comigo, ninguém. Sabe por que ninguém? Até os seus discípulos o abandonaram nesse momento. Até aqueles que eram mais achegados nesse momento abandonou. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Sabe, é muito interessante quando está tendo as acusações para Cristo naquele momento. Quando a multidão está gritando, acusando ele, falando coisas que ele não cometeu como blasfêmia. Quando está falando crucifica-o. Naquele momento, Jesus escolhe de maneira deliberada não responder às acusações. Você prestou atenção nisso? Enquanto eu estava lendo esse texto, você reparou que Jesus não se defendeu, não falou nada? Talvez para você nem chamou atenção, né? Mas para Pôncio Pilatos, naquele momento, a Bíblia vai falar que ele se impressionou de Jesus não falar nada. Isso não é à toa, porque naquele momento não havia o que ser falado. E aqui a gente acaba se deparando com uma das faces mais profundas da graça, porque naquele momento Jesus sabia que era inocente, mas ele escolheu tomar o lugar de Barrabás, ele escolheu tomar o meu e o seu lugar, mesmo ele sabendo que nós éramos culpados e que ele era inocente, ainda assim ele tomou o nosso lugar. E a loucura de tudo isso é que essa liberdade não nos custou absolutamente nada, não custou nada. Fala aí para quem está do seu lado agora, foi de grátis, assim ó, foi de grátis. Agora que você está carioca, né, para homenagear o Johnny ali, foi de grátis, tem que chiar. Foi muito ruim minha imitação, né? Mas agora, olha assim comigo, o que Barrabás fez para ser solto? Barrabás ainda estava na cela, condenado. Ele não estava tentando fugir, ele não convenceu ninguém da sua inocência. Ele não fez nenhum discurso. Pelo contrário, é interessante que Barrabás fica tão em silêncio quanto em Jesus. Porque eu acho que ele nem estava acreditando no que estava acontecendo. Não estava entendendo nada naquele momento. Ele permanecia ali no escuro, no silêncio. Ele não pagou fiança, ele não subornou guardas para poder ser solto. Ele não cavou um túnel para poder sair da prisão. Ele não quebrou as paredes para fugir e alcançar a sua liberdade. Sabe o que Barrabás fez para poder ser solto? Nada. Isso é muito interessante, que por mais que Barrabás não tivesse feito nada, e por mais que ele esperava naquele momento o peso da cruz, o que ele recebeu foi o ar da liberdade, completamente de graça. E aqui a gente começa a olhar um pouquinho mais para nós também, porque não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer para nos livrar da ira futura do pecado.
A gente não tem nada que a gente possa fazer para nos livrar da ira futura que Deus vai derramar por causa do pecado. Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos e nós não temos nada que nós podemos fazer para nos livrar desse fardo, para nos livrar dessa condenação. Não há preço que nós possamos pagar, porque o valor é alto demais. E não importa o dinheiro que você tenha na sua conta bancária, ainda você não tem o suficiente para saldar essa dívida, porque essa dívida custa sangue, porque essa é uma dívida de morte. Porque o salário do pecado, ele é a morte. E aí, diante desse cenário, diante dessa situação, não há esperança na perspectiva humana. O que a gente vai poder fazer para pagar a nossa fiança diante dessa condenação? Que é uma dívida de sangue. Não uma dívida de sangue qualquer, mas uma dívida de um sangue justo, sem mancha, sem pecado e sem corrupção. Então, diante desse cenário que eu estou passando para você, a gente começa a pintar esse cenário de desesperança completa. Só que, da perspectiva de Deus, há uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. Uma ovelha que decidiu, por conta própria, não falar nada. Uma ovelha que decidiu, por conta própria, tomar o lugar do culpado. Tomar a cruz daquele que merecia. E como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro, o castigo que nos traz a paz foi posto sobre os seus ombros, que carregou tudo sem reclamar, e o preço para nós, nada, mas para Deus, tudo, seu único filho. E é isso que vai tornando a teologia da substituição cada vez mais linda, porque Ele não só apenas tomou o nosso lugar, mas como Ele faz isso sem nos cobrar nada em troca. Quando Jesus foi para aquela cruz, Ele não estava falando, olha, eu vou tomar sua cruz, Barrabás, mas só se você sair daqui e sair um homem transformado. A gente não vê isso. O que a gente vê é Jesus quieto, falando, olha, eu vou, falando pensamento, né? Eu aceito esse fardo, eu aceito morrer nesse lugar, sabe? Isso é graça, favor imerecido. Barrabás não merecia. Não era pelo que Barrabás poderia ou não fazer no futuro que Jesus estava naquela cruz, mas era pela sua graça, o seu amor. Nós não somos bons o suficiente, mas Cristo assume o nosso lugar. A cruz que era nossa, Ele levou, e isso não é mérito nosso, como eu falei, mas é a bondade e amor dEle. Isso tem a ver com Ele, não conosco. Não fomos nós que decidimos buscar a Cristo primeiro, mas foi Ele que deixou o seu trono, desceu e foi até o nosso cárcere nos libertar. Sabe, isso é muito lindo. Porque a gente olha para um rei, Jesus é rei, governando, mas Ele deixa o seu trono. Ele desce à terra, assume o fardo de servo, aquele que tinha tudo, abriu mão de todas as coisas, para estar aqui, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus não precisava fazer isso. No sentido humano, não precisava. Mas Ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele escolheu morrer por mim e por você no nosso lugar. Ele desceu de livre e espontânea vontade e pela iniciativa própria. A graça abriu a porta para Barrabás, e essa mesma graça é a que abre a porta da nossa liberdade do pecado hoje também. Então, quando nós olhamos para essa graça, nós conseguimos entender. Mas uma coisa que a gente talvez não consiga entender ainda olhando para essa graça, porque a gente entende, a cruz era nossa, o pecado era nosso, a culpa era nossa, mas a cruz foi dele, a sentença final foi dele, mesmo sendo inocente. E agora a gente entende que tudo isso não custou absolutamente nada para a gente, não vem das nossas boas obras ou do quanto a gente é bonzinho. Eu vou fazer uma doação aqui, fazer um pix para uma família necessitada, levar uma cesta básica, agora Deus vai me amar. Não tem a ver com isso. Não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer. E aí a gente entende que tudo isso foi de graça, mas talvez o que fica difícil de entender agora é como pode Deus nos amar tanto sabendo do nosso pecado? Como pode Deus nos amar tanto sabendo da nossa culpa e sabendo que muitas vezes nós falharíamos durante o percurso, mesmo depois de solto? Ou tem alguém aqui santo? Tem alguém aqui completamente santo que nunca pecou? Não tem.
Então, como pode Deus nos amar a um ponto tão grande de enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar, na nossa cruz, pelo nosso pecado? Como pode Deus nos amar a ponto de fazer tudo isso e ainda por cima não nos cobrar absolutamente nada? Você não se pergunta isso? Porque vamos ser honestos, se você não se perguntou isso em nenhum momento da sua vida, talvez hoje seja o momento de você se perguntar. Porque a verdade é que muitas vezes a gente age como uns filhos completamente rebeldes. Nós somos libertos, mas às vezes a gente quer continuar na lama. Nós somos livres, mas nós queremos continuar presos nas amarras muitas vezes. Então, como pode, ainda assim, Deus sabendo que eu faria tudo isso, Ele me amar? Fala assim, como pode? Depois de tudo que eu fiz, Deus continuar me amando. A primeira coisa que a gente precisa entender para responder essas perguntas é que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu por nós. E é muito importante a gente entender isso para a gente poder entender o amor de Cristo. Jesus, ele não foi obrigado a subir naquela cruz. Não foram os sacerdotes que obrigaram. Não foi o governo romano que o colocou naquela cruz obrigado. Pelo contrário, a gente vai ver que Jesus vai para aquela cruz porque ele aceitou ser pregado nela. Porque se ele quisesse, ele não ia parar naquela cruz. E a gente vai ver isso porque enquanto Jesus está sendo traído e preso, Pedro vai pegar a sua espada e vai levantar. Mas Jesus vai dizer, olha, você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não me poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isso está em Mateus 26, 53. Então perceba que enquanto Jesus está sendo traído, levado para a prisão, enquanto ele está sendo levado para ser morto, e ele sabia que seria morto, porque ele já tinha avisado aos seus discípulos, ele vai falar essa frase, olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e 12 legiões de anjos viriam ao meu favor. Isso significa, irmão, eu vi uma história na Bíblia que um anjo derrotou um exército, imagina 12 legiões. O que seria aqueles rebeldes tentando prender Jesus? Mas sabe por que ele não fez essa oração pedindo isso? Porque a cruz era o propósito dele. A cruz era o objetivo de Cristo. Cristo ele não veio à terra e durante o percurso ele, talvez eu vou para aquela cruz para ver se eu faço alguma coisa para aquele povo. Não, ele já desceu sabendo que a cruz o esperava, a minha é a sua cruz. Então a primeira coisa que a gente precisa entender do amor de Deus é que a cruz não foi uma obrigação de Cristo, mas Ele deu a sua vida por livre e espontânea vontade, Ele se entregou por nós. Jesus não foi capturado por nós, Ele se entregou por nós. Ele escolheu morrer por nós. E isso é a primeira face do amor que nós precisamos entender para que a gente possa entender o porquê que Deus nos ama, mesmo sabendo do nosso pecado, mesmo sabendo da nossa falha, mesmo sabendo que muitas vezes desistiríamos no meio do percurso. E a segunda coisa muito importante que a gente precisa entender é que Jesus não morreu por Barrabás porque viu potencial nele, ou porque ele era um criminoso de bom coração. Jesus morreu por Barrabás porque ele simplesmente escolheu amá-lo. E essa verdade é muito profunda. Por que essa verdade é muito profunda? Sabe por quê, Joe? Deus ele não morreu porque viu que você iria ministrar louvor de uma forma abençoada. Viu, Amanda? Deus não morreu porque viu que você ia participar da intercessão e orar aqui de uma forma incrível, abençoada. Deus não morreu por você porque viu que você teria um bom coração. Deus não morreu por você porque viu que seria um bom pregador, ou um bom pastor, né, Johnny? Não foi por isso que Deus escolheu morrer por você. Deus ele não escolheu morrer por mim e por você porque Ele enxergou o potencial, ou porque Ele olhou e viu, olha, ali tem uma boa pessoa. Porque bom é somente o Senhor, não é o que Cristo fala. Bom somente Deus. Mas Ele escolheu morrer por mim e por você simplesmente porque Ele escolheu nos amar. Não é mérito nenhum nosso. Sabe, e essa é uma verdade muito importante da gente entender, porque às vezes a gente acha que é incrível. Eu já conheci umas pessoas assim, que acham que é a pessoa mais amável do mundo. Você já conheceu alguém assim? Que fica, todo mundo me ama. Mas às vezes a pessoa é insuportável, só fala dela o tempo inteiro.
Aonde vai, a pessoa só consegue falar dela. Você tem que se amar, tá bom? Se ame mesmo. Mas para de falar um pouquinho só de você, né? Porque às vezes você vira chato. Às vezes a gente acha que a gente é assim. Nossa, eu sou tão bom, tão incrível, por isso que Deus me escolheu. Né? Eu sou a florzinha de Jesus, eu sou o soldadinho de Jesus. É a música que ela escuta que é assim. Cara, não. Não é porque você é bom, porque você tem potencial, não. Suas habilidades não significam nada. Ele tomou o teu lugar porque Ele nos amou e ponto. Isso é mérito completamente de Deus. E por que é tão importante a gente entender isso? Que primeiro, foi voluntário, não foi obrigatório. Se foi voluntário, foi por amor. E segundo, se Ele foi por amor, Ele escolheu nos amar e não é pelo que nós poderíamos oferecer. Por causa de 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz: Deus é amor. E aqui está a chave de toda a pregação que eu estou falando para você aqui agora. Por que Cristo foi naquela cruz? Por que Ele tomou o nosso lugar? Por que Ele me amou mesmo sabendo quem eu seria e o que eu sou? Por que Ele escolheu me amar? Por que Ele escolheu tudo isso? Porque Deus é amor. E isso tem a ver com Ele e o que Ele é, e não com o que nós somos. E essa é a verdade do Evangelho, que eu posso dizer assim, a mais brutal possível. Porque é uma verdade tão linda, né? Mas é uma verdade que ataca o nosso orgulho de um jeito assim, absurdo. Porque aí é nesse momento que nós descobrimos que nós não somos bons. É Ele que é. Nós não somos incríveis, é o Senhor que é. Nós não fizemos nada para merecer, mas é porque Deus é amor e manifesta esse amor sobre nós. E é por isso que nós temos a graça de Deus a ponto do seu único filho morrer no nosso lugar. Porque Deus é amor, Ele nos ama nessa medida de se entregar por nós. Isso faz com que esse amor não seja condicionado às nossas oscilações. E é por isso que Deus pode continuar chamando, ainda que você tenha caído no meio do percurso. Porque o amor dele não é condicionado a quem nós somos ou o que nós fazemos, mas o amor dele é condicionado a quem ele é. Isso não é vamos abrir aqui um parênteses, uma liberdade para você pecar. Mas é uma garantia de que quando você errar, o amor de Deus não falha, não oscila, não duvida. E se Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele sabia de toda a nossa história, mas ainda assim, porque Ele é amor, Ele escolheu nos amar e tomar o nosso lugar, mesmo assim. E que verdade preciosa, porque nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, nós tropeçamos, mas todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós somos constrangidos com esse amor, que entrega a sua vida por nós, que entrega a sua vida no nosso lugar. Esse amor que olha para Barrabás e fala: a cruz é tua, tem a tua medida, mas eu vou tomar o teu lugar. Esse amor que olha para mim e para você e fala: o pecado é seu, mas eu levo ele sobre os meus ombros. É um amor que ultrapassa qualquer barreira, porque não é um amor condicionado à nossa fidelidade, mas a fidelidade infinita do nosso Deus. É um amor que é maior que o nosso pecado, que a nossa culpa, que o nosso erro, que a nossa falha. É um amor tão grande que pode pegar o pior dos pecadores e regenerar e transformar em um filho de Deus santificado. Que amor é esse que consegue transpassar todas as barreiras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso pecado e nos constranger a ponto de nos restaurar, não importa o estado que nós estejamos. É porque é um amor que não é sobre nós. Jesus, ele não morreu por Barrabás por ver potencial nele. Nem ouvimos mais falar dele depois disso. Ele morreu porque decidiu amar. Depois desse episódio, a gente não vai ler em Atos Barrabás indo de cidade em cidade falando de Jesus. Depois desse episódio, a gente não vai ver Barrabás indo de volta para sua casa e falando para sua família: olha, aquele que é o mestre, o Rabi, o Cristo tomou o meu lugar. Nós não sabemos o que Barrabás fez, mas nós sabemos o que Cristo fez naquela cruz por Barrabás. A mesma coisa eu posso falar aqui para você: eu não sei o que você vai fazer com essa verdade de que Cristo morreu no seu lugar, mas eu posso falar aquilo que eu quero fazer. Eu não vou me envergonhar desse amor.
Eu não vou me cansar de falar de um amor que me alcançou quando eu não merecia. De um amor que arrancou todas as paredes do meu pecado e me resgatou quando não havia mais esperança. De um amor que tomou o meu lugar naquela cruz. É desse amor que eu quero falar para você. Eu não sei o que você vai fazer com esse amor a partir de hoje, mas eu falo, se entregue por completo por esse amor. O amor de Cristo não depende da nossa fidelidade futura, mas da fidelidade eterna dele. Quando Cristo morreu naquela cruz, deixa eu te falar uma coisa, Ele sabia exatamente o que você estava fazendo na sua pior quinta-feira da sua vida. Quando você estava sozinho naquele quarto, ou quando você estava sozinho naquele lugar, Cristo estava lá. Ele sabia, Ele viu, mas ainda assim, Ele te amou tanto, que Ele decidiu te resgatar, morrendo no teu lugar. Ele decidiu te santificar e te ajudar a se levantar, mesmo quando você oscila, mesmo quando você falha, mesmo quando você tropeça, mesmo quando você erra, mesmo quando você duvida, mesmo quando você abandona, mesmo quando Ele fala vai e você não vai, mesmo quando você sente medo, mesmo quando você se sente inseguro, mesmo quando você se sente incapaz, mesmo assim, Ele decidiu te amar, mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Jesus te chamou para uma nova vida, mesmo quando a morte era tudo que te restava, mesmo quando a morte na cruz era tudo que te sobrava, Jesus te ofereceu uma nova vida, não uma vida qualquer, mas agora uma vida eterna, não uma vida agora terrena simples, mas uma vida santificada nele, para cumprir propósitos do alto. Jesus ofereceu para você o perdão e a reconciliação com o reino do qual você se rebelou e traiu. E ainda por cima, além de tudo isso, Ele te ofereceu um lugar à mesa, como filho daquele que é o rei que governa esse reino. Ele não só te perdoa, mas Ele te restaura a tal ponto, que você não é mais simplesmente um cidadão do céu, mas agora você é um filho do rei que governa esse lugar, e todos os outros. É um nível de amor e de restauração que não apenas transpassa a nossa culpa e o nosso pecado, mas nos restaura a um ponto de nos fazer agora não mais filhos da herança de Adão, mas agora filhos da herança do reino dos céus. E agora, nessa substituição de Cristo, Ele toma o nosso lugar, e agora nós podemos tomar o nosso lugar nele, e agora nós não somos mais filhos rebeldes, mas agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Porque fomos resgatados e agora em Cristo Jesus, nós somos adotados por Ele, para fazermos parte dessa família celestial. E talvez agora a pergunta que nós podemos fazer é, eu entendi tudo isso, Ele morreu no meu lugar, para que eu pudesse ressuscitar de volta nele e ter uma nova vida. Ele continua a me amar, e não pelo que eu posso fazer por Ele, mas pelo motivo do porquê, o que Ele pode transformar na minha vida. Isso é lindo, porque Jesus Ele não te ama pelo que você pode fazer por Ele, mas Ele te ama porque Ele sabe o que Ele pode fazer em você. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente tem essa meritocracia, né, no amor, principalmente se a gente tem uma família muito disfuncional, que a gente precisa se sacrificar para receber o amor dos nossos pais, né? A gente cresce com a mentalidade que a gente precisa fazer com que os outros nos amem. E a gente às vezes vive uma vida de esforço para fazer com que alguém nos ame. Mas quando a gente olha para a teologia bíblica, a gente percebe uma coisa profunda. Não é o que a gente pode fazer para Deus nos amar. Ele nos ama. E Ele nos ama porque Ele sabe o que Ele pode fazer em nossas vidas. O quanto Ele pode nos transformar. Isso não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz em nós. E aí então, a partir de agora, o que a gente faz com esse amor? Como que a gente vive diante de um amor tão profundo desse? Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 18, e a gente vai continuar a leitura até Romanos 6, vai dizer assim, portanto, assim como, por uma só ofensa, que foi a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o de Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? É o que a gente pode se perguntar. Poxa, se onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, se onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus, isso significa que se eu pecar mais, eu vou ter mais a graça de Deus? E esse é um questionamento que Paulo vai antecipar, tanto da igreja de Romanos, mas também que vai antecipar a nós. Ele vai fazer essa pergunta também nesse discurso dele, que ele vai dizer: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E Paulo mesmo vai responder essa pergunta assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, glória a Deus. Esse texto de Romanos vai resumir tudo aquilo que a gente acabou de conversar agora. Por meio de um homem entrou o pecado, mas por meio de um outro homem entrou a graça. Por meio da desobediência de um, o pecado entrou, a condenação entrou. Mas por meio da obediência de um outro homem, a graça e o amor de Deus entrou na humanidade. E agora nós morremos com Cristo Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar, e quando Ele toma o nosso lugar, nós estamos sendo crucificados em Cristo Jesus, porque a nossa natureza pecaminosa está nele. Mas assim como Cristo Jesus foi crucificado, Ele também ressuscitou. E agora nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo Jesus. E agora nós não somos mais o velho homem ou a velha mulher, mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele morreu para te resgatar, mas Ele também morreu para te dar uma nova vida nele. E se nós somos crucificados com Cristo Jesus, nós também somos ressuscitados em Cristo Jesus para a glória do Pai e recebemos uma nova vida, e glória a Deus por isso. Agora nós somos feitos novos. Você precisa guardar isso no seu coração. Você não pode aceitar mais viver uma vida de quem é escravo, porque hoje você é livre. A Bíblia silencia sobre o que Barrabás fez depois que a porta da cela se abriu e depois que ele saiu. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia, ela não se silencia com o que acontece com você depois da liberdade de Cristo. A Bíblia, ela não se silencia com o que vai acontecer com você. A gente não sabe o que Barrabás fez, mas eu sei o que Deus quer fazer em você. Ele quer te transformar por completo. Ele quer te fazer algo completamente novo. Ele quer te usar para a glória dEle. Ele quer transbordar dentro de você. Ele quer colocar o Espírito Santo dEle dentro de mim, dentro de você, para que a gente possa ser habilitado para essa nova vida, e que agora a gente não ande mais como meros mortais que morreram no pecado, mas agora a gente vive como aqueles que morreram para o pecado, e agora vivem para o Senhor. E é isso que Ele quer fazer com você. A banda pode subir. E agora, diante de tudo que ouvimos, eu te pergunto, o que você vai fazer com essa liberdade que foi comprada com alto preço, com um preço de sangue? O que você vai fazer a partir de hoje com essa verdade para você? Com essa verdade que, mesmo quando éramos culpados, Jesus tomou o nosso lugar. Mesmo quando éramos filhos da rebelião,
Jesus nos fez filhos de Deus. Ele nos resgatou, tomou o nosso lugar, nos transformou e dia após dia Ele pode nos regenerar e nos santificar cada vez mais para que nós possamos adentrar no reino de Deus e viver a nossa eternidade ao lado desse Pai que nos amou tanto assim. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Tudo certo aí? Obrigadão. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. E eu sei que talvez hoje esse sermão foi até um pouquinho denso, né, teológico, muito detalhezinho. Mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos e se concentrar apenas em uma coisa. Não solta ainda não, segura aí. Eu queria te convidar a nesse momento você parar para pensar sobre essa verdade. Que aquela cruz tinha a sua medida, o seu tamanho, o seu nome. Eu queria te convidar a parar agora e pensar que sobre os ombros de Cristo estavam os seus pecados, não o dele. Eu queria te convidar a pensar nesse amor e como ele pode te amar tanto, mesmo te conhecendo e sabendo como você é. Tem alguns dias que eu estou sendo extremamente constrangido com essa questão. Como pode Deus me amar? Mesmo sabendo do meu pecado, mesmo sabendo que eu falharia, mesmo sabendo que eu iria errar, como pode o Senhor me amar, mesmo sabendo onde eu chegaria? Como pode Deus te amar, mesmo sabendo do teu pecado? Como pode Deus te amar, mesmo sabendo aquilo que você pensa? Como pode Deus te amar, mesmo sabendo aquilo que você cometeu de crime contra o Senhor? Como pode Ele te amar ainda assim? Como pode Ele te amar a ponto de tomar o teu lugar naquela cruz? O multimídia já vai soltar uma canção. Eu queria que, enquanto essa música tocasse, eu queria que você permitisse que esse amor que te conhece por inteiro, e que você pensasse nesse amor de Cristo por você, que te conhece, sabe suas falhas, seus erros, seus desvios de caráter. Deus, Ele sabe de tudo isso, mas ainda assim Ele escolheu te amar, ainda assim Ele escolheu te transformar, ainda assim Ele escolheu te chamar de filho. Pense nesse amor, que amor é esse, que conhece os seus segredos, as suas falhas, os seus dias mais escuros, e ainda assim não desistiu de você. Pense no amor que olhou para a sua cruz e disse: eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dela. Sabe, eu queria te convidar, enquanto esse louvor estiver tocando, você olhasse para essa letra, para essa canção, e fizesse dela hoje a tua oração, e deixasse que esse amor te constranja hoje, que te limpe, te dê um novo começo hoje, porque a porta está aberta. Jesus foi até o seu cárcere e Ele abriu a porta. O substituto pelo seu pecado, que é Cristo, Ele já morreu, mas Ele ressuscitou e agora Ele te chama para você ter uma nova vida. Então eu queria que você, nesse momento, enquanto esse louvor estivesse tocando, que você de olhos fechados, você começasse a deixar esse amor de Cristo te constranger hoje. Eu não vou te convidar à frente, eu te convidar a fazer nada, mas deixa que Ele venha te constranger hoje, em nome de Jesus.